Muito bom dia, manhã de domingo, e o Viva Mais abre o mês de setembro com o melhor da informação em saúde e qualidade de vida. Vamos aos destaques desta semana. Uma entrevista sobre fibrose cística, a famosa doença do beijo salgado, que não tem cura, mas tem tratamento. Setembro Verde, vamos falar sobre a importância da doação de órgãos. Você sabe o que é síndrome metabólica? Veja também, programa neutro da Unimed Sergipe é pura sustentabilidade. E ainda, a receita de hoje é pão de tapioca, imperdível. O Viva Mais está só começando. Eu começo o programa de hoje falando para você sobre fibrose cística, também conhecida como doença do beijo salgado. É uma doença genética, rara e ainda sem cura, mas que tem tratamento. Quem vai explicar os detalhes para a gente é a pediatra cooperada da Unimed Sergipe, doutora Ana Jovina Bispo. Seja muito bem-vinda mais uma vez aqui ao nosso programa. E a gente já começa aí, doutora Ana Jovina, falando do Setembro Roxo, que é o mês de conscientização da fibrose cística. Muito bom dia. Oi, bom dia, Karine. Obrigada pelo convite. Isso aí, esse mês é de conscientização, porque tem muita gente que não conhece, né, a fibrose cística ainda. Por ser uma doença rara, tem muita gente, inclusive a classe médica, tem alguns que não conhecem tanto sobre essa doença, né? É verdade. A fibrose cística é uma doença rara, mas dentre as doenças raras é uma das mais comuns. Verdade. É uma rara comum, mas que não é, que de fato tem muito, até mesmo médicos que não conhecem a fundo a doença, não é? Então a gente pode passar anos sem ver uma fibrose cística, mas a gente tem que conhecer, tem que saber quando pensar para poder dar diagnóstico. É verdade. E o que acontece, doutora Ana Jovina, no organismo de quem tem a fibrose cística e por que ela é conhecida como a doença do beijo salgado? Isso. A fibrose cística é uma doença genética, herdada, né? Então acontece um defeito genético, uma mutação em um determinado gene que vai provocar a fabricação, digamos assim, de uma proteína defeituosa. E essa proteína, ela é responsável pelo transporte de sódio e de água na membrana celular. Então, como ela é um transporte meio defeituoso, as secreções se tornam mais secas, porque acaba perdendo menos água a célula e perde muito sódio. Passa mais sódio através da membrana celular, o que torna a secreção espessa, porque tem menos água, e salgada. Então, ela é chamada também de mucoviscidose, que é a síndrome do muco espesso, ou a síndrome do suor salgado. Então, por isso que tem esse suor salgado, pelo excesso de passagem de sódio, de sal, através da célula. Entendi. A gente sabe que cada caso é um caso, mas assim, de uma forma geral, quais são os sintomas aí de quem tem a fibrose cística? Exato. A gente tem várias formas de manifestações. A manifestação, hoje sabe-se que depende do tipo de mutação. E a gente tem mais de 1000 mutações. É claro que tem as mutações mais frequentes, a que mais aparece na população. Então, a fibrose cística é uma doença sistêmica. Ela pode afetar vários órgãos. Os órgãos mais comumente afetados são os pulmões e os órgãos do trato digestivo, principalmente intestino e pâncreas. Então, os sintomas pulmonares recorrentes, a tosse crônica, as pneumonias de repetição, sinusites de repetição. Nós temos que ficar atentos em crianças, adultos que têm pneumonia, sinusite de repetição. A alteração na absorção da gordura através do intestino vai levar a uma diarreia crônica, uma diarreia gordurosa. São crianças que engordam menos porque os nutrientes são menos absorvidos através do intestino, que têm uma dificuldade de crescimento também. Então, são predominantemente sintomas digestivos e sintomas pulmonares. Verdade, é importante a gente frisar aqui que como se trata de uma doença genética, não se pega e não se transmite fibrose cística, não é verdade? Exatamente. Não existe risco de conviver com um paciente com fibrose cística.
não é uma doença contagiosa, é uma doença herdada, hereditária. Então, fibrose cístico tem que ser acolhido, tem que ser bem cuidado, tem que ser bem tratado. Ele não significa um risco de adoecimento para as pessoas que convivem com ele. Agora vamos falar de algo assim fundamental, que é o diagnóstico precoce através aí do teste, tão famoso teste do pezinho primeiramente, né? Exatamente. Hoje, felizmente, nós temos a possibilidade de diagnosticar precocemente a fibrose cística através de um exame simples da punção do calcanhar, que é do nosso teste do pezinho, extremamente importante. Por ser uma doença rara e uma doença com manifestações que aparecem em várias doenças comuns na infância, não é uma doença fácil de diagnosticar. Então, quando a gente tem a triagem neonatal, permitindo o diagnóstico precoce de uma doença que quanto mais cedo você fizer o diagnóstico, mais rápido você vai poder instituir a terapêutica, o acompanhamento multidisciplinar desse paciente e garantir uma qualidade de vida, uma sobrevida maior. É uma doença crônica e é uma doença progressiva. Então, quanto mais rápido o diagnóstico, mais rápido o tratamento e menos complicações esse paciente fibrocístico vai ter. Agora, doutora Ana Jovina, tem outros testes para confirmar o diagnóstico, além do teste do pezinho? Tem. O teste do pezinho é um teste de triagem. A gente dosa uma enzima lá no teste do pezinho. Importante que seja feito no período adequado, principalmente entre o 3º e o 5º dia de vida, mas na impossibilidade de ser nesse período, que faça no primeiro mês de vida. E a confirmação é feita através do teste do suor, a dosagem do cloro no suor. Em duas situações, em 2 vezes. A gente tem que dosar o cloro na secreção do suor 2 vezes e ter esse exame alterado. Ou a pesquisa da mutação. Hoje se faz o exame genético para detectar qual é a mutação. Então, o diagnóstico de confirmação é através do teste do suor ou da pesquisa da mutação. Certo. Agora me diga uma coisa, se não tratada, o que é que pode causar aí, quais são os riscos, né, da fibrose cística que não é tratada? A fibrose cística, se não for tratada, se não for acompanhada, pode levar a um óbito precoce. É uma doença de potencial gravidade, uma doença progressiva. Se a gente não tratar as complicações pulmonares, aquele pulmão vai sofrer cada vez mais, o paciente vai entrar em insuficiência respiratória. Se não fizer a reposição das enzimas digestivas, pancreáticas, a reposição enzimática, como deve ser, a reposição vitamínica, esse paciente vai se tornar um desnutrido, a desnutrição pode levar ao óbito, as infecções recorrentes podem levar ao óbito. Então, é extremamente importante o acompanhamento multiprofissional, multidisciplinar e o tratamento adequado o mais precoce possível para retardar o aparecimento dessas complicações. E agora, para a gente encerrar aí a nossa entrevista, falando em tratamento, como você mesma acabou de mencionar, é uma equipe multidisciplinar para tratar a fibrose cística, não é isso? Isso, exatamente. O paciente vai precisar de um suporte nutricional, da nutricionista, vai precisar de fisioterapia, então entra o fisioterapeuta, do especialista no pulmão, pneumologista, do gastroenterologista, no caso de uma criança, do pediatra geral para fazer o acompanhamento também, do clínico quando esse paciente já está adulto. A gente tem países que já tem uma população adulta maior do que a população infantil com fibrose cística. Isso é ótimo, isso está mostrando para a gente que os pacientes estão sendo tratados, estão sendo acompanhados. Então precisa sim desse acompanhamento multiprofissional. Aqui em Sergipe nós temos um centro que faz o atendimento à fibrose cística, né? Um centro que funciona muito bem. Quando tem o exame alterado no teste do pezinho, esse paciente é seguido lá no hospital universitário pelo pneumologista, pelo gastro, pelo hepatologista, pelo nutricionista, e funciona muito bem esse serviço. Nos estados nós temos que ter, os municípios maiores precisam ter esse serviço para garantir qualidade de vida ao portador de fibrose cística.
É isso aí, então fica aí essa mensagem super importante, né, que é o Setembro Roxo, que traz aí a população para repensar, para ter consciência sobre a qualidade de vida de quem tem a fibrose cística, não é isso? Isso, é importante essas semanas, esses dias de conscientização, porque são meses, são semanas que se divulgam sobre a doença, que a gente leva ao conhecimento à população e que a gente engaja mais a população, os profissionais de saúde, a população em geral, para o conhecimento, a conscientização dessa doença. É verdade. Doutora Ana Jovina, muito obrigada aí pela sua participação mais uma vez aqui no nosso programa e pela sua presença sempre tão solícita com a gente. E muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada. Ok. No próximo bloco, Setembro Verde chama a atenção para a doação de órgãos. E mais, você conhece o programa Neutro da Unimed Sergipe? Não saia daí, o Viva Mais volta já já. É assim o nosso jeito de cuidar. Pra quem precisa de cuidado, a gente sempre tem carinho pra dar. Em cada unidade de braços abertos, basta ter você pro nosso plano estar completo. Tudo à disposição, todo zelo e atenção, essa é a nossa vocação. Vem daqui, de dentro um forte sentimento. Vem do coração, em todos os momentos, o nosso cuidado vem de dentro. Cuidar dos sergipanos, essa é a nossa vocação. E ela está presente em cada uma de nossas unidades. Unimed Sergipe, o nosso cuidado vem de dentro. É nossa tradição, nosso juramento, o nosso cuidado vem de dentro. Viver bem é o melhor remédio. Não tem segredo. Para viver mais e melhor, você deve ter bons hábitos. Praticar atividades físicas, buscar o equilíbrio, seguir uma dieta saudável e dormir bem são alguns exemplos. É por isso que a Unimed incentiva os cuidados preventivos e promove a qualidade de vida acima de tudo. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Fique atento às consultas. Um médico dedica tempo à saúde de muitas pessoas. Pense nisso quando for marcar uma consulta ou exame. Faça-o com antecedência e desmarque se não puder ir. Se todos fizerem isso, o atendimento vai ficar mais fácil e rápido. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Vem daqui, de dentro um forte sentimento. Vem do coração, em todos os momentos, o nosso cuidado vem de dentro. Cuidar dos sergipanos, essa é a nossa vocação. E ela está presente em cada uma de nossas unidades. Unimed Sergipe, o nosso cuidado vem de dentro. O nosso cuidado vem de dentro. Estamos de volta e veja só. Desde quarta-feira, dia 1º de setembro, o posto de coleta exclusivo para diagnóstico de Covid-19 da Unimed Sergipe está com um novo horário de funcionamento, de segunda a sexta, de meio-dia às 3 horas da tarde. Para realizar o exame RT-PCR, os beneficiários da operadora de saúde precisam ter a solicitação médica em mãos para a autorização do procedimento. A coleta acontece na rua Alcides Leite, número 221, no bairro São José, na antiga unidade de fisioterapia. Mais informações, consulte o serviço de atendimento ao cliente no 0800 704 0111. Setembro Verde é uma campanha de conscientização sobre a importância da doação de órgãos. A negativa familiar ainda é o principal motivo para a não doação. Por isso, a ideia é incentivar as pessoas a manifestarem para seus familiares a intenção de ser doador. Acompanhe. Bom dia, meu nome é Camila, sou enfermeira, pertenço à CIDOT do Hospital da Unimed e vim aqui hoje explanar para vocês a importância do Setembro Verde.
O Setembro Verde é uma campanha que visa conscientizar as pessoas sobre a importância da doação de órgãos. Atualmente no Brasil, milhares de pessoas aguardam na fila de espera por um órgão, e o número de doadores está muito abaixo da real necessidade. Uma das principais causas, do número baixo de doadores está a recusa familiar, tanto por desconhecer todo o processo de doação, como também por motivos religiosos. Então, esse mês a gente reforça: você, doador, manifeste seu desejo para os seus familiares. Por quê? Porque muitas das vezes o transplante é a única alternativa de vida para as pessoas, ou até mesmo melhorar a qualidade de vida. Estamos implementando a comissão intra-hospitalar de doação de órgãos e tecidos para o transplante, embasados em protocolos institucionais. A nossa missão é informar a família da doação de órgãos e desmistificar o tema. No momento, contamos com protocolos clínicos e exames de imagem para diagnóstico de morte encefálica. Uma equipe bem preparada que trabalha em conjunto com a Central de Transplantes do Estado, que acompanha todo o processo. Estamos no meio de incentivo à doação de órgãos para conscientização e esclarecimento do tema. A doação de órgãos é uma oportunidade de um ato de amor para com o próximo. Avise a sua família que você é doador de órgãos, diga sim para a doação, doe órgãos. Segundo estimativa da Organização Mundial da Saúde, 9 em cada 10 pessoas no planeta respiram ar com altos níveis de poluentes. Diante desse cenário, a Unimed Sergipe reforça a responsabilidade ambiental com ações que buscam minimizar os efeitos da emissão de poluentes de suas unidades. Uma delas é o programa Neutro, que você confere agora. A Unimed Sergipe, através da sua assessoria de sustentabilidade, desenvolve ao longo do ano ações que visam minimizar o impacto de suas atividades sobre o meio ambiente. São programas educativos de consumo consciente que têm por objetivo a redução do consumo de energia, de água, de papéis, de copos descartáveis e outros, a redução da produção e a destinação adequada de resíduos, e o nosso programa Neutro. Esse programa tem por objetivo a compensação da emissão de gases de efeito estufa pelas nossas atividades com o plantio de mudas de árvores. Todos os anos nós fazemos o cálculo de quantas mudas teremos que plantar e no ano seguinte fazemos o plantio. Este ano temos o compromisso de plantar 70 mudas. No primeiro semestre plantamos 35 e agora no segundo semestre faremos o plantio das 35 restantes. Geralmente essas ações são realizadas em parceria com outras entidades públicas e privadas e envolvendo as comunidades do entorno dos locais onde realizaremos o plantio. Este ano, agora no primeiro semestre, escolhemos 2 praças no conjunto Almirante Tamandaré para realizar o plantio das 35 mudas iniciais. Antes, porém, da realização do plantio, realizamos uma ação breve de educação ambiental junto à comunidade, que assume o compromisso para a manutenção e o zelo e a preservação das mudas para que elas alcancem pleno desenvolvimento. São mudas de árvores nativas, árvores frutíferas e árvores que embelezam o ambiente com flores. Essas ações do pilar ambiental da assessoria de sustentabilidade reforçam o compromisso da nossa cooperativa Unimed Sergipe com o desenvolvimento sustentável e com o meio ambiente. Com ações dessa natureza, acreditamos
que produzimos uma sociedade mais eficiente, mais equilibrada e mais sustentável. Muito bacana, né? Cada um fazendo sua parte, sem dúvida, o meio ambiente agradece. A seguir, síndrome metabólica eleva o risco de doenças cardiovasculares. E ainda, a receita de hoje é pão de tapioca, gostoso e saudável. É daqui a pouquinho, logo depois dos comerciais. Guarde seus exames antigos. Eles valem muito. Fazer exames exige tempo e é um pouco desconfortável. E se o seu plano tem coparticipação, uma parte do custo é cobrada de você. Guarde todos e leve para o seu médico na próxima consulta. Ele vai avaliar se você precisa de novos exames. Às vezes, os que já fez são suficientes. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Vem daqui, de dentro um forte sentimento. Vem do coração, em todos os momentos. O nosso cuidado vem de dentro. Cuidar dos sergipanos, essa é a nossa vocação. E ela está presente em cada uma de nossas unidades. Unimed Sergipe, o nosso cuidado vem de dentro. O nosso cuidado vem de dentro. Vá ao pronto-socorro apenas se realmente necessário. Os prontos-socorros dos hospitais precisam estar livres para os casos de urgência e emergência. Se você tiver algum sintoma que possa esperar, procure seu médico de confiança. Ele tem o seu histórico e você estará ajudando alguém que realmente precisa de um pronto-socorro. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. É assim o nosso jeito de cuidar. Pra quem precisa de cuidado, a gente sempre tem carinho pra dar. Em cada unidade de braços abertos, basta ter você pro nosso plano estar completo. Tudo à disposição, todo zelo e atenção, essa é a nossa vocação. Vem daqui, de dentro um forte sentimento. Vem do coração, em todos os momentos. O nosso cuidado vem de dentro. Cuidar dos sergipanos, essa é a nossa vocação. E ela está presente em cada uma de nossas unidades. Unimed Sergipe, o nosso cuidado vem de dentro. É nossa tradição, nosso juramento. O nosso cuidado vem de dentro. Estamos de volta e vamos falar sobre síndrome metabólica. Essa expressão é muito usada pelos médicos para designar uma reunião de problemas que, em comum e em conjunto, elevam o risco cardiovascular. Fique atento e veja como tratar. Síndrome metabólica é um conjunto de fatores de risco que leva ao desenvolvimento de doença cardiovascular, tipo infarto e derrame cerebral, decorrente do aumento da resistência à insulina. É composta a síndrome metabólica de 5 sinais: resistência à insulina, obesidade, pré-diabetes, diabetes, hipertensão e dislipidemia, levando a um maior acúmulo de gordura intraabdominal, a chamada gordura visceral. A medida da cintura abdominal de mais de 102 centímetros no homem e na mulher maior do que 88 centímetros leva a suspeita de risco cardiovascular. O exame Gold Standard padrão ouro, também chamado padrão ouro, para diagnosticar gordura intraabdominal é a densitometria para avaliação da composição corporal, determinando inclusive a quantidade de gordura, massa magra e a composição mineral corporal total e regional.
O objetivo de identificar logo de início as pessoas que estão com fatores de risco da síndrome metabólica visa beneficiar essas pessoas com a modificação do estilo de vida, ao invés mesmo de usar medicamentos. O aumento da atividade física e a perda de peso são as melhores formas de tratamento, mas o uso de medicamento pode ser necessário para tratar os fatores de risco. Para identificar o peso ideal, basta achar o IMC, que significa o Índice de Massa Corporal, que é determinado dividindo o peso pela altura ao quadrado. O IMC acima de 25 caracteriza que a pessoa está acima do peso. E o IMC acima de 30 que a pessoa está obesa. E apesar do IMC não ser sexo específico, ele serve para medir, de certo modo, o excesso de gordura. Só que ele não mede o excesso de gordura visceral, no compartimento visceral. É importante no programa de perda de peso saber não somente a quantidade de gordura, de massa gorda que se quer perder. É recomendável também que se saiba do conteúdo de massa magra e evitar perder massa magra, perder músculo. Pelo contrário, é bom até que ganhe massa magra. Já o diabetes, nós diagnosticamos e realizamos o controle pela dosagem da glicemia e também nós diagnosticamos o pré-diabetes ou diabetes pela curva glicêmica. Temos dois tipos de diabéticos, o diabético tipo 1, que é o diabético insulino dependente, e o diabético tipo 2, que é aquele que usa hipoglicemiantes orais, ou seja, usam comprimidos. Em suma, é isso que a gente tem a considerar sobre síndrome metabólica. Muito obrigado. É isso aí, um estilo de vida saudável ajuda muito a evitar a síndrome metabólica e tantos outros problemas, não é verdade? E agora chegou a vez da receita da semana, pão de tapioca. A tapioca é um dos ingredientes mais versáteis da cozinha brasileira. Combinada com manteiga, goiabada, geleias, queijos, ovos e muitos outros acompanhamentos, ela é uma ótima pedida em qualquer refeição e é queridinha nas dietas mais saudáveis. Tão gostoso quanto o pão de queijo, o pão de tapioca não utiliza farinha de trigo, o que o torna um alimento sem glúten. Anote aí. Delícia, viu? A tapioca é saudável e super versátil. Não deu tempo de anotar? É só acessar Viver Bem Receitas no canal do YouTube da Unimed Sergipe. O Viva Mais de hoje fica por aqui. Para saber mais sobre o programa, acesse o site da Unimed Sergipe, www.unimedse.cop.br ou ainda as redes sociais da cooperativa, sempre Unimed SE. Obrigada pela atenção, tenha uma excelente semana e a gente se vê no próximo domingo às 10 horas da manhã, aqui na sua TV Atalaia.